Os efeitos sedativos, já existiam várias evidências em animais que sugeriam efeitos sedativos do canabidiol. No final dos anos 80, também o professor Carlini publicou um estudo com 15 voluntários que tinham queixa de insônia. Esses voluntários receberam 3 doses do canabidiol, 40, 80 e 160 mg por dia, placebo e nitrazepam, com intervalo de pelo menos uma semana entre cada administração, no procedimento duplo cego e trazol. Esse estudo também tem várias medidas, eu vou destacar apenas uma, que mostra que o número de voluntários que relatavam 7 ou mais horas de sono foi significantemente maior com o canabidiol na dose de 160 mg do que com o placebo. Um outro estudo, que na verdade foi desenhado para estudar os efeitos do canabidiol sobre os hormônios, prolactina, hormônio de crescimento e cortisol, avaliou também os efeitos sedantes do canabidiol. E uma característica interessante desse estudo é que o canabidiol foi administrado pela manhã após pelo menos 6 horas de sono. Os pacientes, os voluntários tinham acordado recentemente, e foi testada a dose de 300, 600 mg de canabidiol, placebo, também no procedimento duplo cego, e os sujeitos preenchiam a escala de autoavaliação, escala visual analógica de humor. Nós, nesse estudo, observamos que, tanto na dose de 300 como na dose de 600, o canabidiol aumentou significantemente a sonolência dos voluntários, o autorrelato de sonolência, que teve um efeito maior 2 horas após a administração da droga. Os primeiros indícios de que o canabidiol poderia ter um efeito ansiolítico ou poderia inibir a ansiedade surgiram também dos estudos de interação entre o delta-9-THC e o canabidiol, especificamente de um estudo do professor Cardiol, que foi o meu orientador de doutorado e colaboradores, e que estudava a interação do canabidiol com o delta-9-THC. E nesse estudo, o canabidiol, além de bloquear vários efeitos do delta-9-THC, como frequência de pulso, prejuízo na estimativa do tempo, nesse estudo eles observaram também uma mudança qualitativa que o canabidiol produzia nos sintomas induzidos pelo delta-9-THC sozinho, de tal forma que os sujeitos que receberam a mistura dos 2 canabinoides mostravam-se menos ansiosos e com efeitos mais prazerosos. Essas observações foram confirmadas num estudo posterior que utilizou escalas de autoavaliação padronizadas, aqui estudando THC na dose de 0,5 mg por quilograma, CBD na dose de 1 mg por quilograma, e a mistura dos 2 canabinoides e placebo também no estudo duplo cego e randomizado. Nesse estudo, a escala de ansiedade traço estado de Spielberg, os scores dessa escala mostravam que com o CBD e com o placebo não havia alteração, com o delta-9-THC havia um aumento significativo dos scores de ansiedade, que foram significantemente atenuados quando ao THC se adicionou também o canabidiol, sugerindo então que o canabidiol poderia de alguma forma estar atenuando a ansiedade produzida pelo delta-9-THC. Nesse mesmo estudo, verificou-se também que a porcentagem de voluntários que referiam sintomas psicóticos, sejam sintomas psicóticos positivos ou negativos, aumentava também significantemente com a administração do delta-9-THC. E esses relatos, eles foram praticamente abolidos
quando ao THC se adicionou o canabidiol. Esse estudo, então, sugeria a possibilidade de um efeito ansiolítico e ou antipsicótico do canabidiol, abrindo, assim, uma linha de investigação bastante ampla que prosseguiu nos anos seguintes. Então, vou comentar alguma coisa sobre os estudos do canabidiol como uma droga ansiolítica. Bom, muitos estudos foram feitos em animais, utilizando, como vocês veem aqui, uma grande variedade de procedimentos, né? Praticamente em todos eles, o canabidiol mostrou um efeito sugestivo de efeito ansiolítico, né? Com exceção do primeiro estudo, né? Que teve um efeito negativo, mas nesse estudo foi utilizada uma dose bastante elevada do canabidiol, mais de 100 mg por quilo de peso, né? E um estudo posterior, esse, o labirinto e cruz elevada, de certa forma nos permite entender um pouco esse resultado, né? Porque nesse procedimento do labirinto e cruz elevada, o canabidiol tem um efeito dose-resposta em U invertido, né? De tal forma que as doses mais elevadas deixam de produzir efeito. Aliás, esse efeito em U invertido é um efeito bastante comum do canabidiol em uma série de outras medidas. Em humanos, o efeito ansiolítico do canabidiol tem sido estudado num teste, num procedimento que é conhecido como simulação do falar em público, né? Nesse teste de simulação do falar em público, o voluntário, depois de um período de adaptação ao laboratório, realiza as medidas basais. Em seguida, ele recebe a droga, o canabidiol placebo, aguarda-se um tempo para o efeito da droga, depois se realiza as medidas pré-teste, né? E em seguida o voluntário assiste a um vídeo pré-gravado em que são dadas as instruções sobre o teste, né? E nessas instruções é dito ao voluntário que ele vai ter 2 minutos para pensar sobre um tema emocionalmente neutro, né? E depois disso teria 4 minutos para fazer um discurso sobre esse tema em frente a uma videocâmera, e que essa gravação seria posteriormente analisada por psicólogos. Após o período de preparação, os 2 minutos que ele fica preparando, são realizadas uma medida preparatória. No meio do discurso, ele é interrompido para preencher as medidas de desempenho, né? E depois tem o período de repouso e as medidas finais. O primeiro ensaio com canabidiol utilizando esse procedimento foi realizado em voluntários normais, né? Comparando os efeitos do canabidiol com 2 drogas ansiolíticas, a ipsapirona e o diazepam. Aqui nós estamos mostrando apenas os resultados com placebo, né? Nós vemos que o teste induziu um aumento de ansiedade no fator ansiedade da escala analógica visual do corpo com o canabidiol, que foi significativamente atenuado quando os voluntários receberam o canabidiol. Nós testamos também, utilizando esse procedimento, em pacientes com transtorno de ansiedade. No caso, o transtorno de ansiedade social, né? Mais conhecido como fobia social, né? Isso porque esse é um teste bastante adequado para essa população, porque o falar em público, que é um medo bastante prevalente, né? Nos pacientes com fobia social, torna-se explosivo, né?